Bom dia, Márcio. Como vai? Bom dia, tudo bem, Lu? Bem, obrigada por aceitar conversar comigo aqui um pouco. Eu estou fazendo essa gravação para a Leteia, né, que é o site que eu criei, estou começando a construir para falar um pouco mais de teatro. E fico com vontade de ter essa conversa com você depois de assistir o ao vivo. Hum. E, e pensando que eu acompanhei bastante da sua trajetória, da trajetória da Companhia Brasileira por alguns bons anos aqui em Curitiba, né? Que tenho acompanhado ainda agora que vocês estão no Rio de Janeiro, mas eu não cheguei a ver o trabalho anterior, o Voo Aham. Livre. Mas eu queria conversar um pouco com você sobre esse momento, né? Pensar um pouco como é que as mudanças, né? As novas perspectivas do seu trabalho e da companhia. Uhum. Eu queria começar isso, Márcio, te perguntando um pouco de onde eu pude observar, de onde eu pude acompanhar o trabalho da Companhia Brasileira. Para mim, havia dois pontos de inflexão, assim, no processo, na trajetória criativa de vocês. Um, talvez eu localizasse ali no Vida, e um no Projeto Brasil, né? Eu queria escutar um pouco de você, se para você também isso faz sentido, assim, marcar um pouco esses dois pontos de inflexão, e do Projeto Brasil para cá, né? O que vai se desenhando para você de interesse criativo? Hum. É, sim, eu acho que faz sentido, sim, localizar essas duas obras como pontos de inflexão, no sentido de que elas desdobraram também períodos no tempo, né, nos quais questões que estavam articuladas nelas foram revisitadas ou expandidas ou pesquisadas de outros pontos de vista, foram colocadas em movimento, né, assim, de diversas maneiras. Então, acho que faz sentido, sim, para localizar a experiência como trajetória, né, assim, identificar culminâncias ou interesses que em algum momento acabaram se concentrando e sendo materializados de uma determinada maneira, e foi necessário, de um modo não tão, digamos assim, elaborado previamente, mas a partir da experiência, seguir, né? E essas sequências também se dão de um modo, eu acho, para mim, bastante num vai e vem entre o que se planeja e o que acontece fora do planejamento, né? E eu acho que esse fluxo entre o que se elabora como caminho para percorrer e o que acontece fora dessa elaboração, esse jogo assim é vital, porque a elaboração, assim, as decisões de, sei lá, de quase assim, vamos falar como e do que tipo de gesto a gente faz para articular o movimento, como conseguir realizar, né? Porque trata-se sempre de criar meios para fazer, não é só fazer, é criar os meios para fazer. Eu acho que essa também é uma, é uma coisa que me interessa falar sobre, porque isso determina muito o trabalho. Você mencionou o voo livre talvez seja a expressão mais nítida disso que eu estou tentando falar aqui, porque tem a ver com criar meios, né? Meios não só de realizar uma obra, um trabalho, mas meios que, de alguma maneira, lembrem a possibilidade de continuar, assim, e reacendam o desejo de continuar fazendo e
né? Nos fazem olhar para a experiência de novo, mas renovadamente, né? Então, acho que essas peças, sim, são pontos de inflexão. Mas há outros, né? Assim, para falar da companhia, e também acho que para cada pessoa, né? Dentro, né? Cássia, Zé Maria, Nádia e eu, e todas as pessoas, né? Nessa ideia de uma companhia que não é um grupo, mas um grupo fixo, mas um movimento, eu acho que tem outras perspectivas também. Eu acho que o Preto é uma peça que é um ponto de inflexão para Cássia e para Renata. Né, assim, então eu posso dizer que o Esta Criança e o Preto e o Krum fazem outro, digamos assim, né, inscrevem outros pontos nessa trajetória de inflexão também, importantíssimo, assim, que também tem os seus desdobramentos, né? Acho que é um conjunto de experiência e de criação, de vida de muita gente que pode ser lido de diferentes modos, né? Assim como o que nos traz, e que tem a ver, sim, com o Projeto Brasil, que faz a gente chegar nos 100 palavras, e depois dos 100 palavras, que tem o marco temporal ligado à experiência terrível da pandemia e do governo Bolsonaro, né? Então, o depois, né? O que vem depois dessa experiência é a partir dessa corrosão, né? A partir do desencanto, a partir da tragédia, a partir das impossibilidades concretas, né? Do que foi destruído, da ideia de reconstrução, a partir das ruínas, tudo de alguma maneira, e não como, não para falar sobre isso, né, mas a partir da vivência mesmo disso, né, porque a gente não está falando de ruína, eu não estou escrevendo coisas sobre destruição, mas é a partir disso. Então, o Voo Livre veio um pouco nessa esteira, no sentido, o Voo Livre não é uma peça, é uma plataforma de criação que, que tem... Né, porque quando a gente pensa numa peça, a gente pensa que ela se constitui como uma experiência, e essa experiência ela marca o fim de um processo, né? Ou pontua o fim de uma trajetória, assim, e fica existindo daquela maneira, né? O Voo Livre não é isso. Então, acho mais interessante pensar no Voo Livre como Nego Bispo, né? Começo, meio e começo, né? Ou Beckett, né? O fim está no começo e, no entanto, continua-se, né? Acho que essas formulações ajudam a entender o desejo e a maneira como eu consegui propor essa experiência que teve uma elaboração, digamos, intelectual e até teórica posterior a uma reação a uma reação a um contexto desfavorável, violento, e assim, né, desativador de desejo, de eros, de impulso de vida, né? Qual foi essa reação, né? O que reativou algo, algo do desejo? É muito simples, mas quando você está na situação,
né, você não vê essa simplicidade assim necessariamente, né? Parece tudo mais complicado, mais difícil. Então, basicamente, a gente ganhou um edital lá do Rio de Janeiro, do SESC, para fazer uma peça. E, pela perspectiva do edital, assim, finalmente você tem muito pouco dinheiro, muito pouco tempo e uma data que você não escolhe para fazer uma peça. Você tem que criar e ali é naquelas condições. E aí eu não consegui, não podia, não quis. Então eu recusei o edital. Mesmo sabendo que ter aquela possibilidade de realizar um trabalho naquele momento era muito importante, e, inclusive o dinheiro, mesmo não sendo suficiente, era importante, né? Mas eu tive coragem de recusar, talvez porque eu faço análise há muitos anos, e isso me deu musculatura para fazer determinadas escolhas, né? E eu não quis fazer, não. E aí, conversando com o Zé, a Nádia e a Cássia, que refletiram sobre essa recusa de outros pontos, assim, né? A gente foi entendendo como, então, afirmar essa recusa propondo outra coisa, ao invés de simplesmente abrir mão, né? Sempre com essa ideia de que se você não ocupa um espaço nesses tempos em que a gente vive, outra pessoa vai ocupar, né? Assim, acho que essa percepção assim também de cunho político foi muito importante. Eu ouvi isso dos meus colegas naquele momento. Então a gente foi concebendo uma maneira possível para nós de ocupar aquele território de outro modo, sem essa opressão, essa necessidade de cumprir expectativas num modelo precarizante que a gente não queria se colocar, eu, sobretudo, não estava em condições psíquicas de me colocar nesse lugar. E aí, então, nasce disso, nasce de um lugar, de uma recusa, ainda bem que houve essa possibilidade de recusa, mas de um estado precário, que a gente chegou, assim, como sociedade, né? E num contexto social, depois de tudo ter sido destruído e tudo mais. E de um cansaço, um esgotamento, né? De estar nesse lugar, nessa luta, né? nessa espécie de trincheira, assim. E aí, e também, claro, tem a ver com as peças anteriores, porque foi tudo já, por exemplo, Sem Palavras, mesmo que em situações privilegiadas, né? Assim, Sem Palavras a gente conseguiu fazer, tinha dinheiro de coprodução internacional, no momento em que as pessoas não tinham nenhuma maneira de realizar uma peça no Brasil, assim. Então, estou falando assim ainda de um lugar de muito privilégio mesmo, né? O que não impede de perceber também a precariedade que está na nossa, que também, da qual eu também faço parte. E aí, mas foi tudo muito esgotador, a experiência de criar uma peça durante a pandemia, de tentar fazer teatro, de recusar determinadas coisas para afirmar outras, né? De também dar conta, porque, sei lá, algumas pessoas, alguns artistas ou alguns grupos que tinham determinadas condições de vida e de existência, não posso falar por todo mundo, mas se responsabilizaram por muitas pessoas que não tinham.
E esse foi o meu caso, se responsabilizar de um jeito de, assim, não de resolver a vida das pessoas, mas de saber que o que você, numa situação limite, você precisa se ocupar das pessoas que estão em outra situação, né? Então, a gente, a companhia, criou muita possibilidade de trabalho para várias pessoas, para nós e para outras pessoas. A gente se ocupou disso. Assim, objetivamente, não é só um modo de falar, né? Porque achou que isso era muito importante fazer, né? E isso, claro, tem um custo também, né? Porque é, é lidar com a diferença assim de um modo muito radical, é encarar a destruição muito é, assim, né? Concretamente, não abstratamente, né? Enfim, tudo isso. Então, tudo isso é um desgaste, né? Assim. E aí, a essa altura do campeonato, chegar, faz uma peça aí, não, tem a menor condição de fazer uma peça aí de qualquer jeito, entendeu? Não dá. E fazer mais uma peça, para quê? Né? Sei lá, todas essas perguntas. Então, a gente ocupou o edital, e aí foi um campo de diálogo também, não foi de briga, nem de embate, mas foi sim de recusa. A gente não aceitou coisas. Ocupou o espaço e fez outra coisa. Então, de uma certa maneira, a gente fez uma desobediência, assim, né? Era para fazer uma peça, mas a gente não fez. A gente fez uma coisa chamada Voo Livre, que é uma plataforma que tem 4 eixos estruturantes, pedagógico ou de formação, de criação, de apresentação e de intercâmbio. Né? Apresentação, interlocução com o público. E nenhum desses eixos é estanque, eles se contaminam internamente, né? Também eles acontecem de maneira transversal. É óbvio que pode ter um aspecto formativo nos outros e também um aspecto de criação em tudo, né? Eu acho que, mas eles ajudam a formular a experiência. E essa plataforma se encerrou ou ela Não, segue? ela é começo, meio e começo. Ela é algo que existirá ao longo do tempo. Ela já foi reeditada aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, de uma maneira totalmente diferente. Ela vai ser reeditada de novo no início do ano aqui em São Paulo novamente. Vai acontecer em Portugal, vai acontecer na França, com perspectivas e modos de articular o tempo, a relação com as pessoas e com as matérias totalmente diferentes, mas iluminados pelos mesmos princípios. Então, são experiências autônomas. Então, as pessoas perguntam, mas então é o processo para uma peça? Não, mas sim. Não porque existe autonomamente, não é para nada, é em si. Mas, evidentemente, nutre, né? Um outro campo de criação. Por exemplo, quando a gente fez o Voo Livre, a primeira, né, esse lá, ano passado, no Sesc de Copacabana, e teve 3 movimentos, né, arte, tempo, futuros, cada um deles com pessoas diferentes. Tinha um grupo pequeno, fixo de pessoas que atravessou toda a experiência, que fazia todos, e a cada um entravam outras pessoas, outros artistas ou pensadores, sempre em cena, todo mundo em cena. E com esses que chegavam, eu trabalhava presencialmente só na própria semana de apresentação. Né? Então, eram 3 movimentos, digamos, dramatúrgicos e performativos diferentes a cada semana. Então, 3 movimentos, né? E essa
esse modo de trabalhar, assim, iluminou muita coisa. E eu estava escrevendo, nesse momento, eu estava escrevendo ao vivo. Então, claro que isso de alguma maneira, essa experiência se inscreveu no processo do ao vivo, mas não era assim, estamos ensaiando a peça, construindo uma peça, estamos fazendo isso aqui porque isso é o processo da peça, né? Mas sim, de uma certa maneira também é. E o que se buscou do Chekhov ali? Porque o ao livre vai ter esse diálogo com o Chekhov e o ao vivo, né? A Gaivota está muito, de algum modo, de fundo, né, para o ao vivo. Sim. O primeiro voo livre tinha dois elementos do Chekhov vindos da Gaivota, porque, assim, explica um pouco a gênese disso. Durante a pandemia, tudo isso tem ainda uma reverberação da vivência dessa tragédia, né? O texto A Gaivota ressurgiu para mim, porque, assim, lá em 2009, eu decidi montar uma versão do Platonov, e a gente conseguiu fazer 10 anos depois. Eu tinha o desejo de fazer um díptico com o Platonov e a Gaivota, no mesmo período, assim. Claro que isso é uma ideia legal, assim, eu achava ótimo, que acho que tem muitas coisas nas duas peças que eu acho que se relacionam. Não foi possível. Quando a gente fez em 2019, eu cheguei a pensar nisso de novo, não tinha fôlego, né? Assim, nem de produção, nem de... É um monumento aquilo, né? Assim, aquele manuscrito do Platonov de 5 horas, assim, muita coisa, né? Assim, precisaria de uma outra situação, outro contexto para fazer isso. Eu entendi, achei e declinei dessa ideia, mas a Gaivota é um texto, desses textos, para mim, enigmas, porque ele tem uma aparência de nada, mas ele é muito, né? Uma espécie de economia. Esse texto é muito interessante, né? E durante a pandemia, ele veio para mim com toda a força de novo, porque sabe essa sensação que a gente viveu, assim, teve muita coisa a gente perdeu, né? E a gente perdeu, no meio de tudo isso que a gente perdeu como sociedade, sim, ficou nítido assim que a gente perdeu a noção de algumas coisas muito. O que é um professor? O que é o teatro? O que é um artista? O que é, sabe assim, a natureza? O que é a diferença de gerações? O que é uma pessoa mais velha? Uma atriz? O que é, sabe assim, conceitos básicos foram dissolvidos. Você acha que é um campo de uma referencialidade mesmo? Até... Não, acho que isso foi destruído simbolicamente. Até de universais, né? Talvez. Acho. Qual a importância de que hajam referenciais aí, talvez? É interessante isso, porque o que me instigou no ao vivo foi justamente essa sobreposição de gerações, né? Pensando o Rafa, que está ali no cantinho da tela, pensando a Renata Sorrah, né? Pensando esses novos artistas também que passam a fazer parte do universo dos trabalhos de vocês. E eu queria escutar um pouco isso para você, né? Pensando assim, eu comecei falando um pouco de trajetória, de reflexão, até para ter um pouquinho dessa ideia de historicidade. E esse trauma da pandemia, de algum modo, é um trauma que faz um trauma também nessa ideia de historicidade. Acho que quando você traz isso que se perde, passa de algum modo por aí, pelo menos do modo que eu consigo escutar. Eu queria escutar isso de você, um pouco isso que você está trazendo do que se perdeu e de como você tem pensado mesmo esse contato entre as gerações, os diálogos que não existem também.
né, então, eu acho que para falar sobre isso, vou continuar no que eu estava falando sobre o porquê que a gaivota foi importante para mim, porque eu acho que é um texto que traz todas essas coisas e outras tantas à memória. Faz a gente lembrar de coisas muito fundamentais, assim, e de um modo muito, digamos, dinâmico, né? Assim, é um texto que pode ser lido digamos, em contextos muito diversos, né? E em relação e em diálogo com esses contextos. Né? Então, por exemplo, é uma peça que traz a questão da depressão na juventude, da adição em pessoas jovens, do desencanto de uma certa juventude e de um esgotamento de simbólico de uma geração mais velha, né? Assim, tudo isso tá na peça. E aí eu lembro de eu falando numa reunião com o Sesc de São Paulo, com a Rosana, sobre porque tinha uma ideia de que eu ia montar a gaivota, então, que estava lá, mas eu não queria montar a gaivota mais. Eu queria me debruçar sobre esses pequenos pontos luminosos dentro do texto e fazer com que essa luz, sabe assim, esses pontos luminosos ganhassem dimensão de outras formas. Então, foi por isso que eu usei a gaivota como um ponto de ativação da experiência da primeira experiência do voo livre. Então, tudo que tem então, arte, tempo e futuros são, digamos, guarda-chuvas assim, temáticos, só no sentido de provocar a reflexão em ação desse conjunto de artistas que eu chamei para fazer parte do Voo Livre e que fiz provocações e pedidos e demandas a partir de orientações muito precisas. Então, foi essa primeira experiência do Voo Livre teve um trabalho muito minucioso de elaboração antes, eu, Cássia, Zé Maria e Nádia, para ter um tempo de convivência mais objetivo e menor com um grupo pequeno de artistas e incluir a chegada de outros artistas e pensadores já nessa formulação, digamos, posso dizer, dramatúrgica, porque eu já tinha todos os roteiros muito definidos de cada um dos movimentos. Então, a pessoa que chegava na semana, ela já sabia que lugar, que posição no roteiro ela ia ter e com que tipo de elementos ela ia manifestar a presença dela, que tipo de diálogo ela ia ter. Foi um trabalho muito... E que aí toda essa dimensão assim de se tornar uma plataforma, de ser algo que permanece no tempo, nesse movimento começo, meio começo, foi se dando na experiência, né? Eu fui entendendo isso na experiência. E a entrada, digamos, dessas pessoas todas nos trabalhos, já antes, né? Já lá no Porque Não Vivemos já tinha, sempre teve, mas agora de um jeito mais... sim, tem uma coisa mais geracional, porque a gente foi envelhecendo e tem a Renata, que ainda é de uma outra geração, né? E eu acho que a gente, e aí eu posso também falar individualmente, pessoalmente, eu estou conversando a partir do meu próprio movimento e curiosidade, interesse, e também trabalho, formulação, leitura, escrita, encontros, os lugares onde eu vou, o que me atravessa, as referências que eu busco, assim, estão em gerações diferentes da minha, não só
diferentes, mas também da minha geração, mas eu acho que eu tenho, sei lá, circuitos na minha vida, tanto na vida pessoal, assim, quem são meus amigos, lugares onde eu vou, o que que eu gosto, onde eu tô, e também o que que eu leio, o que que eu vejo, que é diverso nesse sentido. Atravessa, digamos assim, gerações. Então, acho que isso também acaba se refletindo nesses encontros, porque a escolha das pessoas não é assim, quero uma travesti que cante, que seja do Islã para fazer a peça. Eu já conhecia a Bichart, eu já acompanhava ela nas redes sociais, ela já tinha me inscrito no Instagram, sabe? Assim, o Rafa, lá atrás, me falou, você conhece a Bichart, não sei o que, olha, eu, sabe, assim, é o movimento da vida, é onde você circula, onde você está, quem que você se encontra, e eu acho que a Renata também tem muito isso. E a Gaivota é uma peça sobre abismos geracionais. E através dessas diferenças de geração, como emergem uma miríade de possibilidades de se ver a vida, se perceber a vida, né? Porque a peça do Tchekhov não é uma história assim, mas assim a história não é a questão, mas são as pessoas que estão ali. As peças do Tchekhov são isso, são pessoas que estão ali. E não é a história. E essas pessoas que estão ali têm, digamos, campos narrativos e conectividade com assuntos tão diversa, tão também que se renova, né? É quase como uma máquina de linguagem que se retroalimenta e se alimenta do contexto externo, né? Que é o contexto do tempo, que é o contexto desses temas que são mais comuns de serem lidos numa peça como a Gaivota, mas que eles acabam encobrindo outros que estão ali porque a peça é muito mal lida ao longo da sua história, né? O Tchekhov, não só no Brasil, não, mas eu acho que é um autor muito mal lido, assim, mas radicalmente mal lido, assim, e no Brasil sobretudo, assim, eu acho que é o que eu conheço mais, então eu posso falar mais, assim, eu acho que é um autor colocado num lugar de cânone que ele não tem, assim, ele é canonizado quando na verdade dessa formulação que se quer, que a academia quer dar aos cânones, né? Ele é um texto, a obra do Tchekhov, ela vai pelas brechas, por isso que ela chega até a gente. Ela não cede. Porque como se esse movimento tornasse o Tchekhov mais anódino. E o que eu vejo ali no ao vivo é justamente como ele pode ser usado para comentar algo muito vivo do nosso momento social, cultural e político, né? E talvez seja uma pergunta um pouco ingênua, Márcio, mas eu quero fazer ela desse jeito e ver o que vem de resposta, de como é que você vê as possibilidades de contribuição entre essas gerações, considerando que há esse abismo, né? Mas como essa pessoa que passa por esses circuitos, né, vem de uma geração, se inscreve numa geração, mas passa por esses circuitos, está atento, está em diálogo, contribuições que você vê, desde quando você fala assim, uma ideia de atriz, né, de um lado, e do outro ponto de vista, talvez, né, de uma outra geração que vem com as reivindicações muito ligadas às identidades de gênero, às racialidades, as questões mais, talvez, de identidade, de imagem, talvez, né, a gente vem de uma geração, você fala de um simbólico que vai se perdendo,
eu queria que você falasse um pouco para mim do que você acha que uma geração pode trazer para outra que estava um pouco nublado, que estava um pouco fora do campo. A gente está ali, especificamente nessa peça, numa situação muito favorável para isso que eu vou falar agora, né? Eu vou dar exemplos muito concretos. Uhum. E eu não acho ingênua a sua pergunta, eu acho ela fundamental. Acho que assim, a gente está numa sociedade totalmente cindida, né? Assim, a gente está num momento histórico também de cisões, de rupturas, assim, né? De muros, né? Desde assim, a família que você rompeu na época do Bolsonaro até, sei lá, opiniões que antes poderiam ser diferentes, que poderiam ser colocadas numa mesma mesa e que agora não podem mais. Eu me vejo nesse lugar, eu não tenho... eu ouvi a Malu Gali falando agora, esses dias, por um acaso, no programa Sem Censura, respondendo assim sobre intolerância religiosa. Ela é do Candomblé, a Malu. E ela falando, não é intolerância. Não é tolerância a palavra, assim, ela fala um pouco disso, que ela é intolerante a muitas coisas, e que o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, é um terrorismo religioso, não é uma questão de intolerância religiosa, ou de propor que nós sejamos tolerantes no momento em que tem coisas que são inegociáveis. Então, terrorismo religioso não tem nada a ver com tolerância, com intolerância, né? Eu achei uma fala muito pontual, muito lúcida da Malu, assim. Eu acho que isso está se revelando de diversos modos. Você imagina uma peça como Projeto Brasil hoje, nós estaríamos assassinados, não existe assassinato simbólica e fisicamente, não existe condição de uma obra daquela acontecer no Brasil de hoje. Isso foi ontem, né? Muito rápido. 2016, né? Imagina. Aí, esse encontro de gerações, no que ele contribui? Ali, a gente tem o público do SESI, é um público que não é necessariamente o público de teatro mais habitual. É de graça, tem um trabalho de formação de público há anos, belíssimo que eles fazem, importantíssimo, talvez um dos mais importantes que eu já tenha visto. É extraordinário o trabalho. São pessoas muito sérias que trabalham ali dentro. É notável, assim. Realmente, eu já tinha trabalhado lá, mas não tanto tempo, não dessa maneira, e eu estou assim, muito impressionado com a qualidade, com a seriedade do trabalho que o SESI faz nessa perspectiva de relação pública, de relação com o público, de formação com o público, de diálogo com instituições, com setores da sociedade, para que esse público exista e permanente, não é episódico. Então, é ao longo do tempo, isso gera uma coisa, né? Mas gera tudo, né? É um público muito diverso. Bom, e aí, com essa paisagem humana da peça, então tem Renata Sorrah, tem Rafa, tem Bichart e tem Bárbara. Aí tem eu, que sou o diretor, tem a companhia, que cada instância dessa tem o seu público, de uma certa maneira. A Bichart é uma pessoa que tem, sei lá, muitos seguidores na internet, que são a maior parte desses seguidores e que acompanham o trabalho dela, nunca foram ao teatro, nem sabem o que é teatro. As velhinhas que vão, ou o público mais tradicional de teatro que vai assistir a Renata, ou o público da televisão que é fã da Renata e vai assistir, nunca ouviu falar em Bichart ou em Rafael. Está acontecendo uma migração, e isso se nota, por exemplo, nas redes sociais. Essa peça tem uma resposta
avalanche. A cada apresentação que se dá, eu percebo isso, e aí é uma percepção geral, mas eu comecei a perceber isso assim, pelo meu Instagram. A quantidade de pessoas que me escrevem diretamente ou que me marcam não é assim 10 pessoas, são centenas de pessoas. Assim, a Bichart começou a notar que ela tem um Instagram, sei lá, gigantesco, que ela está conversando, ela tem outro público agora. Além do público que ela tinha, ela tem outro público, que é um público de outra geração, um público mais velho, um público branco, um público que não é o público da música dela, da poesia dela habitual, não é o público originário com quem ela dialogava, o público de outra classe social. Da mesma maneira, a Renata. Estou dando esses exemplos mais em extremos opostos. Mas aí, nessa paisagem humana, 1000 outras combinações, entende? O Rafa, por exemplo, virou a figura das velhinhas, porque tem essa coisa com a mãe. Ficam hordas de senhoras querendo tirar foto com o Rafa, chorando, agradece, escreve para ele, entendeu? Vê uma outra coisa que não veria. Então, acho que tem uma coisa muito óbvia, muito, assim, num primeiro nível, assim, uma primeira camada, que é essa que eu estou te falando, concreta, de migração de público, da pessoa se deparar com uma coisa que ela não conhecia e começar a se relacionar com aquilo. Eu já acho isso mais do que eu sonharia em fazer. Assim, eu tenho certeza que isso é mais do que eu poderia imaginar, e eu desconfio que os desdobramentos imponderáveis e que a gente não será capaz de saber, eu confio neles. Eu confio que isso tem destino, entende? Eu assim, eu estou mais interessado nisso do que em elaborar o teatro, a experiência teatral para assim, outro campo. Assim, porque uma das coisas sempre foi urgente para mim, você sabe disso, mas nesse momento ainda mais radicalmente urgente estar com as pessoas, o teatro ser o público. E o que você sempre falou da dimensão da escuta ganha um novo enquadramento, né? Sim, sim. O teatro precisa estar no público. No público, né? E é muito difícil isso, muito difícil. Então, essa peça, do jeito que ela é, esse texto, essa dramaturgia, ela é assim. E nesse caso, eu escrevi antes de começar a ensaiar. E as coisas, por exemplo, a performance do Rafa e um outro texto que eu tinha escrito durante a pandemia, que é um texto só com B, com palavras com B, que a Bianca fala e canta e recita, Banhar o Brasil, eu coloquei no texto tanto a performance do Rafa do lado esquerdo é uma coisa que surgiu no Voo Livre Futuros. Não estava previsto, eu escrevi o texto sem pensar nisso, mas, e claro, no processo eu trouxe esses dois elementos para entrar. Mas estou dizendo isso porque eu escrevi a peça pensando que o público, o primeiro público dela seria esse público. Assim, muito iluminado por isso, né? Eu queria que as questões que estão envolvidas ali, não só o que a gente está falando, mas a maneira como a gente está falando, pudesse, de fato, chegar nas pessoas.
assim, e chega, move, é sempre uma, é sempre comovente no sentido mesmo da construção dessa palavra. Move mesmo junto. Tem um movimento comunitário, coletivo, que acontece a cada apresentação. A gente estreou essa peça dia 19 de agosto. Quando não fica gente para fora, lota. Ou lota ou fica gente para fora. Lotado. Não teve outra, só teve o dia da chuva, aquela semana das chuvas aqui em São Paulo, da ventania, não sei o quê, que teve uma apresentação que tem sexta-feira, que a gente faz 2 sessões. Teve uma sexta-feira que não lotou, mas não lotou assim, tinha 400 pessoas dentro da sala. É uma loucura. Assim, acaba em 5 minutos, 2 minutos os ingressos. Toda segunda-feira coloca no site, libera os ingressos da semana. Acaba em 2, 3, 4, 5 minutos. E como é que você lê essa busca, essa procura? Eu leio, assim, tem, por exemplo, e isso é 2 coisas para ilustrar, para tentar pensar essa pergunta. Quando a gente, antes de fazer a pré-estreia, que foi numa segunda-feira, dia 19 de agosto, a gente fez 4, 5 ensaios abertos. Esses 4, 5 ensaios abertos já era com o público que o Zé Maria, junto com o SESI, articularam e tal. A gente recebeu de um conjunto de pessoas, de centenas de pessoas que foram aos ensaios abertos, porque tem a ver com uma figura que faz formação de público ligada à Secretaria de Cultura do município, ou do Estado, já não me lembro, ou de ambos, e que faz uma espécie de interlocução com as pessoas e pede para as pessoas mandarem suas impressões por um e-mail. Assim, e para elas virem ao teatro, isso é uma condição, elas têm que depois escrever. Eles mandaram para a gente, antes da estreia, isso, a gente recebeu, sério, centenas de e-mails curtos, assim, alguns mais longos, assim, falando dessas pessoas. Assim, a pessoa tem que dizer onde ela mora, o que ela faz, quantos anos ela tem, e dizer o que ela achou da peça. Nunca tive esse nível de retorno tão profundo, tão... E ali já foi muito claro, muito nítido, assim, o quanto as pessoas entendem a peça, se relacionam com ela, vinculam com coisas da vida delas, dão um retorno, fazem sugestões, fazem escolhas, percorrem aquela experiência muito bonita. A gente ficou assim muito impactado. Isso é uma coisa. A outra coisa é a quantidade. A gente recebe essa informação, porque não dá para fazer uma estatística disso, mas a gente recebe essa informação pelas redes sociais, de pessoas que viram a peça 8 vezes, 3 vezes, 2 vezes, assim, e assim, as pessoas ficam esperando lá fora para falar. Tem gente que você já reconhece, tem muita gente que volta para assistir a peça, tem uma adesão, tem uma curiosidade, tem algo que chama, e isso reverbera no boca a boca, assim, mesmo. Então, essa peça tem um diálogo com as pessoas, talvez muito maior do que todas as outras peças que eu tenho feito. E algo da dramaturgia, você acha que contribui para isso, Márcio? Certamente. Você localiza? Sim, eu acho que o movimento que a dramaturgia propõe, né, entre, sei lá, talvez algo
menos evidenciado, um pouco mais duro, assim, de, entre aspas, entender, e logo a seguir uma coisa mais, por exemplo, como nas cenas, a maneira como eu dialogo com alguns fragmentos de cenas da própria Gaivota, eu acho que cria um campo de identificação primeiro, né? Essa primeira relação que as pessoas acabam tendo, que é da identificação, para depois logo cair num outro tipo de materialidade, de reflexão, de performatividade, de texto, de cena, um pouco mais radical em outro sentido, assim. Então esse movimento que também está na lógica de algo que está numa memória ou num sonho, e isso fica muito claro para as pessoas, assim, logo no início, no título, e no início da peça, que é, ó, tudo está dentro da cabeça, tá? Libera também as pessoas de uma ansiedade por um tipo de andamento da história, né? Assim, e eu acho que as pessoas se abandonam também ao fluxo da peça, né? E essa seria uma estratégia que você tem encontrado, né? De algum modo buscar uma identificação, seja com uma atriz, né? Uma performer, e também apresentar algo que é radicalmente inesperado ali. Sim, total. É de caso pensado. Seduzir e dar uma perturbada. Porque eu quero falar com as pessoas, eu não quero falar com quem já... Quero também, mas, assim, entende? Eu quero falar com as pessoas, eu quero mover algo para além da minha bolha. Muito obrigada pela conversa, foi ótimo te escutar. Mais uma vez, bom trabalho.